Eu sou o Lucas Moy e eu cheguei para mais um vídeo. Eu fiz uma votação no meu Instagram e perguntei o que vocês queriam que eu fizesse no próximo vídeo, e o que vocês mais quiseram foi que eu explicasse para vocês, que eu contasse para vocês como foi a minha trajetória para mim conseguir virar gerente, especificamente virar gerente na Chili Beans. Então, para mim conseguir explicar para vocês como eu me tornei gerente, eu preciso contar como foi a minha chegada até o shopping, como que eu entrei no shopping. Então, foi basicamente assim, eu estava desempregado, eu tinha saído de um emprego de estagiário, de marketing, mas eu estava trabalhando com cobrança em empresa de cobrança, aquele pessoal que cobra, o pessoal que não paga a fatura do carro e tudo mais. Então, eu estava trabalhando com isso e eu acabei saindo. E nisso, um amigo meu, eu sempre passeava pelo shopping, eu tinha um colega meu que trabalhava num quiosque de capinha. E ele sempre falou, eu sempre passei por lá e eu falei para ele assim, ô, me arruma um emprego, me arranja um emprego. Até que um dia ele me conseguiu uma vaga de emprego para trabalhar no quiosque junto com ele. E nisso foi a minha primeira entrada no shopping. E isso eu creio que foi lá em 2016, 2016, final de 2016. Então, quando eu entrei no shopping para trabalhar, foi num quiosque de capinhas, com um monte de vendedor experiente, e eu, particularmente, eu não sabia falar nada. Eu sempre fui uma pessoa que eu entendia muito do produto, muito das coisas, mas eu não sabia falar. Então, como que eu fiz, né? Eu fiquei lá particularmente uns 2 meses só. Por quê? Porque me mandaram embora, porque eu não vendi o suficiente. Então, assim, mas com isso, trabalhando lá, eu consegui pegar umas manhas com a galera, entendeu? Eles me ajudaram bastante em questão de como conseguir falar para fora, em como conseguir, como posso dizer, convencer mais os clientes a acabar levando. Coisa que eu não tinha um mínimo de capacidade mental para conseguir fazer isso. Eu tinha vergonha de falar com as pessoas. Eu sempre fui uma pessoa que falava muito bem, mas para vender uma pessoa, vender algo para uma pessoa, vender um controle, vender um fone de ouvido, um celular, é algo muito difícil para mim. Foi muito difícil para mim. E eu não tinha essa capacidade de quando alguém falava não para mim conseguir justificar ou falar para a pessoa para ela levar. E nisso, quando eles me mandaram embora, eu fiquei muito chateado, mas eu aprendi algumas coisas. Eu sabia que eu precisava fazer melhor. Então eu comecei a entregar meu currículo pelo shopping. Eu entreguei, acho que uns 30, 40 currículos. E nisso de entregar currículo, a Chili Beans me chamou. E quando eu fui fazer a entrevista, eu quase me perdi no shopping porque eu não achava eles, porque era uma loja muito pequena. E eu não sabia nem o que era a Chili Beans, para falar a verdade. E quando eles me ligaram, eu fui pesquisar. Então é uma dica que eu já dou para vocês. Quando vocês entregarem os currículos em determinados locais, descubra o que é antes de você entregar o currículo. Às vezes você entrega o currículo numa área que você mesmo não quer trabalhar. Mas enfim, eu entreguei o currículo lá e eles me chamaram e eu fui fazer a entrevista. Daí eu já fui mais preparado. Numa parte que eu sempre fui bem foi entrevista. Vender eu nunca fui muito bom, mas para entrevista eu sempre acho que me saí bem. E na entrevista eu me saí bem. Eu não sei se ele fez entrevista com mais algumas pessoas, o meu gerente na época, que era o Gustavo. Fez a entrevista comigo, fez uns exames, conversou comigo, o exame de admissional, conversando, foi falando comigo. E no final eu me saí bem e acabei entrando na Chili Beans como vendedor extra de final de ano. Para algumas pessoas que não sabem, quando você vai trabalhar, principalmente a maioria das pessoas acabam entrando no shopping como vendedor extra de final de ano. Eu entrei numa empresa que eu não conhecia ninguém, que tinha um jeito de trabalhar muito diferente do que eu conhecia, mas eu sabia que eu precisava vender. Era uma das coisas que eu sabia, porque eu precisava de emprego, eu tinha conta para pagar, ainda até hoje eu tenho muitas contas para pagar. Então, eu precisava de um emprego que me desse um sustento. E como era final de ano, é uma época boa de fazer dinheiro no shopping. Comecei a trabalhar lá e uma das dicas que eu dou também é de você estender o horário, principalmente quando você está na experiência. Comecei a trabalhar lá, comecei a vender, pegar um pouco o jeito das coisas e nisso o quadro dele já estava fechado, só que eu tive e eu estava na frente. A gente tem ranking de vendedores e eu não estava de último, também não estava de primeiro, mas eu também não estava de último. E um dos vendedores, ele acabou pedindo a conta nisso, em dezembro, em pleno dezembro. E nisso foi a minha grande chance de conseguir entrar na Chili Beans fixo. Então, com tudo isso, eu acabei entrando no Beans e virei um vendedor da Chili Beans. Muito bom, por sinal. Acabei ficando na marca. E isso foi muito bom para mim, porque a Chili Beans tem uma maneira muito diferente de trabalhar, é uma maneira mais despojada. Você tem os passos da venda, os 7 passos da venda, mas você tem a sua maneira de fazer ela. Então a gente não atende olá, senhor, tudo bem. A gente chega, e aí, beleza? A gente tem
chance de ser a gente mesmo falando. Por isso que até quando a gente vai em outras empresas, outras marcas, a gente vê como é difícil os atendentes, né, se comportarem daquela maneira. Para nós é estranho, né? É muito robotizado e a gente tá mais no despojado. Enfim, aí eu consegui entrar na Chili Beans e entrei na rede Combate, que era a rede deles. Eu tava lá no grupo com eles, firme e forte. Só que nisso eu tava me desenvolvendo e a rede foi vendida. Pelo menos a loja que eu estava foi vendida. Foi vendida para a rede Team Treta. A gente foi para a rede Team Treta. Então, querendo ou não, quando uma rede é vendida e aparece outro dono, outras pessoas, a gente acaba decaindo um pouco porque a gente tem que se acostumar com a metodologia deles. Então, tudo que eu tinha aprendido até ali, nós tivemos, né, os vendedores que estavam lá, a gente teve que diminuir um pouco e entrar no ritmo de outra empresa. E nisso eu entrei com outro gerente, outras pessoas, trocaram vendedores e eu consegui ficar nesse meio de tudo. E até hoje eu falo para todos os meus vendedores e tudo mais que eu não sou um bom vendedor, eu não me considero um bom vendedor, porque eu ainda tenho um pouco de dificuldade em convencer às vezes outras pessoas. Só que quando eu era vendedor, eu tinha que me destacar de alguma maneira, eu sempre quis ser o melhor. E quando você é vendedor, você tem que ser o melhor. Não pode ser vendedor se você não pensa em ser o melhor. Se você não pensa em ser o melhor, você não consegue virar gerente ou nada. Você vai trocar de emprego em vários empregos e você nunca vai conseguir parar em um. Você tem que querer ser o melhor. Então, nessa de eu querer ser o melhor, tinha muitos vendedores bons lá. E eu precisava me destacar de alguma maneira. E nessa época, a gente vendia a lente de grau, que é essa lente aqui. E é um trabalho um pouco difícil de você fazer. É um trabalho de muito mais lábia em questão de lente. Você tem que ter um estudo para isso. Então, eu pensava comigo, se eu não consigo ser o melhor vendedor, eu vou ser o melhor em saber o que eu estou vendendo. Então, eu entendia tudo de óculos, tudo de relógio, tudo de grau, tudo da loja, tudo de processos e de lente de grau. Então, nisso eu me destaquei. Porque por mais que outros vendedores vendessem mais do que eu, que no caso era 1 ou 2, eu era o que sabia mais. Então toda a responsabilidade acabava sendo jogada para mim. E muitas vezes, quando um gerente pegava férias, quando ficava sem gerente, ou precisava de alguém que abrisse o ponto de venda, eu era escalado para isso por eu saber mais. Então quem sabe mais acaba aproveitando mais as oportunidades que aparecem. Nisso, eu comecei a pedir pro meu franqueado me colocar de vendedor responsável. Não foi nenhum pedido deles, fui eu que comecei a pedir mesmo. Falei, putz, eu quero virar vendedor responsável, eu quero ganhar mais, eu quero crescer. Porque querendo ou não, quando você é vendedor, tem até um tanto que você pode saber da empresa, de processo, não de processo, mas eu digo de que eles te passam, eles não podem te cobrar mais do que isso, processo. Você não tem tanta autoridade dentro da empresa se você não sobe de cargo, né? Isso é básico. E querendo ou não, eu já ensinava os outros vendedores lente, grau, tirava dúvida deles, e eu não, querendo ou não era remunerado para isso. Uma hora eu fui pedir para ele conseguir virar vendedor responsável. E aí a supervisora veio conversar comigo, da Team Treta, e daí ela conversou comigo e falou assim, olha, se você conseguir ser o melhor vendedor durante 2, 3 meses, a gente coloca você de vendedor responsável. E no meio desse caminho, quando passou o primeiro mês, um dos gerentes de um quiosque, que também é na mesma cidade, ele pediu a conta e daí surgiu uma vaga. Ela chegou para mim no final do mês, e virou pra mim e falou assim, olha Lucas, eu sei que a gente tinha combinado uma vaga de vendedor responsável, porém surgiu uma vaga para gerente. E você, de todos, no momento é o mais apto para essa vaga. Então é uma outra dica que eu dou para vocês, estejam aptos para os momentos. Tenham conhecimento suficiente para os momentos, porque aconteceu numa hora que ninguém esperava, e eu era a pessoa mais qualificada para aquele momento. Então, me fez muito bem aprender mais lente, aprender mais outras coisas, porque a gente fica mais pronto para quando acontece esses momentos. Às vezes não acontece do tipo, você vai ter um treinamento para virar gerente, e daí, a passar dos anos, você cresce. Às vezes acontece quando um pede a conta, quando há transferência de gerentes. Isso acabou acontecendo, e eu acabei virando gerente da Chili Beans. Eu fiquei muito feliz, extremamente feliz. E eu acabei virando gerente num quiosque, no Pátio Ciané, onde, tipo assim, eu nunca tinha sido gerente, fui gerente de um quiosque. Eu cheguei lá pedindo ajuda pro meu gerente para ter uma base um pouco mais forte, para mim conseguir comandar a galera. E, gente, no primeiro mês de gerente, a gente ganhou um prêmio. A gente tem várias corridas da própria Chili Beans. A gente ganhou o maior prêmio de crescimento em relação ao ano passado.
sobre o faturamento. Então, assim, a gente tinha vendido X e eu dupliquei esse valor junto com a equipe, claro, que com a minha chegada ficou animada, a gente conseguiu duplicar esse valor. Então foi um momento muito bom para mim como gerente, para todo mundo que estava junto comigo, em ter esse reconhecimento. E daí, nisso, só que no meu segundo ou terceiro mês de gerente, a franquia foi vendida novamente. E daí é a franquia que eu tô hoje, que é a Rede Alfa, e que eu continuo de gerente até hoje, no caso. A gente mudou processos novamente, que foi muito difícil tanto para os vendedores quanto para nós gerentes, porque a gente vinha de uma linha de processo e quando chega outro dono, outras maneiras de se trabalhar, isso afeta muito a gente, porque você está 3 anos colocando o controle aqui dessa maneira e aí chega do nada alguém pede para você fazer assim. Claro, tudo explicado, mas assim, é difícil às vezes da gente entender, mas tudo tem um propósito. Eu creio que esse foi o meu desenvolvimento na Chili Beans, foi assim que eu me tornei gerente. Foi aproveitando os ganchos, as oportunidades que foram surgindo e aonde eu consegui ficar até hoje. Então, hoje eu ainda me considero um gerente em experiência, porém eu adquiri muito conhecimento, porque tudo isso que eu falei para vocês em 10, 15 minutos de vídeo, eu demorei 2 anos e meio para passar da minha vida. Então assim, eu acho que muitos processos eu podia ter feito muito mais rápido e outros eu podia ter demorado um pouco mais. Eu acho que se desde o começo eu tivesse preparado para muitas coisas, eu teria virado gerente talvez um pouco mais cedo em outras oportunidades que surgiram antes e que eu não fui escolhido. Nem sempre é quem tem mais tempo de empresa. Muitas vezes é quem está mais preparado para isso. E eu, como gerente, eu enxergo isso agora. Tem muito vendedor que é muito antigo, tem 1, 2 anos de casa. Aí chega um vendedor com 2 meses e passa essa pessoa. Mas é por conta da vontade que ela teve, por conta das coisas que ela veio fazendo, entendeu? A gente precisa se destacar. Tem gente que fala que quando a gente se destaca, a gente vai ser martelado, porque o prego que se destaca é martelado, mas enfim, eu acredito que quanto mais você se destaca, mais chances você tem de crescer. Ainda mais no shopping, que para quem trabalha nesse ramo sabe o quanto é difícil você crescer no shopping. São muitas pessoas, são muitos vendedores e a gente é trocado muito facilmente. É claro que quanto melhor você for de vendedor, de gerente, muito mais rápido você consegue outro emprego, se manter no próprio emprego. E era isso que eu queria mostrar para vocês, que muita gente viu eu virando gerente, mas não viu o processo disso. Quem me acompanha desde o começo viu um pouco desse processo, mas muita gente não sabe e era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, como foi minha jornada. E se vocês tiverem alguma pergunta que eu possa esclarecer para vocês, deixa aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo. Se vocês tiverem algum tema, alguma coisa que vocês queiram conhecer da minha vida, eu posso contar para vocês também em vídeo. Vou ficar aguardando vocês, pessoal. Muito obrigado por quem me acompanhou até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam nas redes sociais, tá bom? Um beijo, valeu!